E quando Davi governava, quando Davi dizia para o seu servo vai, e o seu servo ia, porque ele tinha um domínio sobre o reinado. Quando dizia vem, ele vinha, ele tinha autoridade, o rei Davi. E a palavra de Deus diz que Jesus, falando para a igreja de Filadélfia, ele diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, ele tem o domínio e a autoridade. É ele quem manda, é ele quem governa, é ele quem domina todas as coisas. Então devemos confiar, porque a chave do domínio dos céus e da terra está nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Ele é quem é o dominador, o Senhor dos exércitos. Ele diz assim para a igreja, porque quando ele fala para a igreja dizendo que é santo, o que é verdadeiro, ele passa para a igreja uma confiança para a igreja, Ele começa a passar logo para a igreja uma confiança para aquela igreja, que aquela igreja venha a confiar nele quem? No Senhor, Porque se você entender o texto, Jesus estava passando uma confiança para aquela igreja, para que na mente daquela igreja entendesse que é Ele quem domina. Ele diz assim ao anjo e ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e fecha e ninguém abre. Então ele está passando para a igreja, para que a igreja confie nele. E após ele sai dizendo: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Palavra do Senhor falando para aquela igreja de Filadélfia, dizendo que aquela igreja tinha algo que estava interessado Deus por isso, e Deus estava tanto interessado e passando para aquela igreja a confiança, para que aquela igreja tivesse confiança nele, porque ele estava dizendo para aquela igreja: quem tem o domínio do reino é ele, quem tem o domínio é ele. Como aquela igreja estava guardando a palavra dele, por mais que a igreja, por mais que ele diz que ele disse: eu sei as tuas obras, ele disse: eu sei também que você tem pouca força, mas tem uma coisa que agrada a Deus, é quando o crente guarda a palavra dele. Aleluia, aleluia. Guardar a sua palavra, aleluia. Pois vamos guardar a palavra aqui, é guardar um tesouro. A palavra de Deus, ela é o nosso tesouro. Ele diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São coisas que o Senhor requer de nós. Guardar a sua palavra é um dos princípios que requer para a nossa vida, para agradar a Deus, e a outra é não negar o seu nome. São duas coisas essenciais para a nossa vida: guardar a palavra, que é o que ele estava passando para a igreja, aquele ensinamento dizendo para a igreja de Filadélfia. É o mesmo que Deus está dizendo hoje para nós, como fala para aquela igreja.
aleluia, guarde a minha palavra e não negue o meu nome, aleluia, porque este é o prazer de Deus, aleluia. Queremos vencer, todos nós queremos vencer, mas Ele para nós diz: guarde a minha palavra e não negue o meu nome, aleluia, oh glória, aleluia. Ele conhece, irmão, é Ele quem tem o domínio. Livro de João, ele nos dá o requisito, aleluia, para que nós guarde a sua palavra. Guardar a palavra é nos momentos das horas da dificuldade, a gente ter a palavra dizendo, aleluia, em nossos corações que vamos vencer. Palavra de Deus, João capítulo 17. Veja o que Deus nos diz através da sua palavra, aleluia, capítulo de número 17 de João, aleluia. Versículo 14 diz assim: dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, aleluia. Veja que quando a gente tem a palavra de Deus, o que é que acontece? O mundo nos odeia. Por que tem a palavra de Deus? Porque Jesus está dizendo: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque agora a gente, quando recebe a palavra, a gente procura andar conforme a palavra de Deus nos manda que a gente ande. A palavra de Deus nos orienta para a gente andar conforme ela nos manda. E quando a gente começa um pouco a cumprir, um pouco que a gente não consegue cumprir 100%, mas quando a gente consegue cumprir um pouco da palavra que Ele deu a gente, aleluia, o diabo já começa a levantar a gente para ficar com raiva da gente e a gente fazer nada de mal com ninguém. Aleluia. Aleluia, por quê? Porque a gente está sendo santificado pela palavra do Senhor. Dei a tua palavra e o mundo os odiou. Aleluia, aleluia. Você e eu não precisa fazer outra coisa, não precisa fazer arranjo, não precisa fazer arrumadinho, só precisa guardar a palavra de Jesus e procurar cumprir ela. E não precisa de enfeite, não precisa de arrumadinho, mas apenas receber a palavra e o pouco que puder do esforço cumprir ela. Aleluia. Jesus ele falou: dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Oh, aleluia, glória a Jesus. Aí ele diz assim, no verso, veja quem guarda a palavra do Senhor, veja o que é que acontece, olha o benefício. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por que ele está dizendo isso? Porque ele deu a palavra para nós. Então, se ele deu a palavra para mim, para você, ele quer que essa palavra seja manifesta ao mundo. E para ser manifesta ao mundo, nós temos que levar essa palavra. E nós levando, ele diz: Pai, peço que não os tire do mundo, mas livre-o do mal. Aleluia. A gente ainda tem a proteção dele na nossa vida. Aleluia. Versículo de número 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Irmão, tem uma coisa que aborrece Satanás, é quando Jesus dá a palavra a gente e a gente começa a ser santificado pela palavra. Pense no negócio para esquentar o juízo de Satanás e tirar ele e ficar inquieto. É quando a gente recebe a palavra de Deus e o pouco, mesmo falho que somos, o pouco que temos, a gente diz: não, eu vou procurar, aleluia, a cumprir aqui um pouco do que eu posso, essa palavra. E quando isso começa a acontecer, aí o inimigo começa a levantar pessoas sem o temor de Deus para nos odiar. Aleluia. Nos odiar sem causa. Aleluia. Por causa
mas é por causa da palavra de Deus. Aleluia. Mas isso não me interessa, porque o nosso alvo é Cristo, e nós temos que continuar guardando o nosso tesouro no nosso coração, que é a palavra de Deus. Aleluia. Veja aí Apocalipse, na leitura que lemos, versículo de número 9, que diz assim: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Verso 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Palavra de Deus, irmão, nos diz que como aquela igreja de Filadélfia era uma igreja que o Senhor sabia que ela tinha pouca força. Tem momentos, né, que a gente diz assim: Senhor, estou sem força. Tem momentos que a gente diz assim: Senhor, eu estou até sem força para cantar, para orar. Não é assim? Jesus conhecia aquela igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia estava desse jeito, tinha pouca força. Pouca força já sabe, irmão. Ele já vai andando se arrastando, né? Uma pessoa com pouca força. Você já viu uma pessoa com fome, chega, fica desanimada assim, né? Até para se sentar, ele vai logo, dá logo vontade de se deitar, nem de sentar. A pessoa com pouca força, mas a palavra de Deus diz: mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Então nessa noite, através da palavra de Deus fala para nós que Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa vida, aleluia. Ele sabe quando a gente está com pouca força, mas o que é interessante para nós e para agradar a Deus é guardar a palavra dele no coração. Durante esses anos que nós temos ouvido e visto na casa do Senhor, a gente tem que guardar a palavra dele para não se iludir com heresia, para não se iludir com muitos movimentos, para não se iludir com doutrina falsa, mas guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo e não negar o seu nome. A palavra de Deus diz assim: não deixe a sua congregação, como é costume de muitos, que deixa a congregação e vai atrás de movimento, atrás de doutrina, aleluia, que não tem, aleluia, respaldo bíblico, aleluia. Mas a igreja deve se manter firme na palavra, mesmo em terra estranha, mesmo em meio a muitas provações. Daniel estava na Babilônia, mas a Bíblia diz que ele propôs no seu coração, ele sentou no seu coração não se contaminar. Você sabe o que é isso? Daniel guardou a lei que o seu pai ensinou, a lei de Moisés, da qual ele ensinou aos seus filhos. A lei era a palavra. Daniel guardou a palavra de Deus no seu coração, mas Ananias, Misael e Azaria, e eles foram bem-sucedidos porque guardaram a lei do Senhor no seu coração. Aleluia. E o Senhor, ele fala para aquela igreja, interessante que João não estava nem
Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Veja, irmão, como o Senhor, Ele anda na Bíblia e nunca foge, porque assim como Ele foi com Daniel, que guardou Daniel, protegeu a vida de Daniel até o seu último instante de vida, porque Daniel guardou a palavra dele, também Ele guarda a nossa vida. Se nós guardar a sua palavra, Ele vai nos guardar também. Aleluia. Aí a palavra de Deus nos diz qual é, o que é que a gente tem para que a gente não perca a coroa. Verso 11 é a resposta. A Bíblia mesmo, ela responde por si só: eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que é que a igreja tem? Não é a palavra? O que é que a igreja tem? É a palavra de Deus. Aí a gente vê, a gente não vai ler porque não dá tempo, a palavra de Deus, quando fala do homem insensato que construiu a sua casa sobre o que? Sobre areia. E a Bíblia chega a dizer que foi o homem insensato, é aquele que ouviu a minha palavra, ouviu a palavra de Deus e não guardou. O que aconteceu? Ouviu e não guardou. Ele construiu a casa na areia, não guardou a palavra. Aí veio o que? Quando fala do rio, do vento, as enchentes, isso fala do momento das provações, irmão, que vem na vida de qualquer ser humano. A Bíblia diz que da mesma coisa que acontece com o ímpio, a mesma coisa sucede também com o justo. E da mesma provação mesma dificuldade que o ímpio passa por sermos crentes, às vezes a gente pensa que está isento, né, de passar, mas não está não, porque a nós também vêm as mesmas provações. A diferença daqueles que não servem a Deus ainda é porque ele não tem uma palavra de esperança, ele não tem no coração guardado uma palavra de esperança. Porém, para nós a diferença é que Deus nos prova e nos diz, dizendo: aleluia, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente está passando por um momento de prova, a gente tem essa palavra no coração, a gente consegue passar por ela, sabendo que a tempestade vai passar, a chuva vai passar e o tempo de cantar chega outra vez. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz que o homem sábio é aquele que ouviu a minha palavra, Jesus dizendo, e edificou a sua casa na rocha, num lugar seguro. Sabe o que isso quer dizer, irmão, para nós? Que a nossa fé, a nossa mente, a nossa vida tem que estar ligada em Jesus. A própria palavra de Deus nos manda nós dirigir o nosso olhar para quem? O salmista Davi, Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. Então, quando você estiver passando por alguma prova, por alguma dificuldade, eleva os seus olhos para o monte, porque a Bíblia diz que é de lá que vem o nosso socorro. A palavra de Deus. Aí diz: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Coroa aqui fala de coroação, coroa fala de recompensa por aquele que guardou a palavra de Deus. Deus, o Senhor, tem uma recompensa para aqueles que guardam a sua palavra. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aí ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia.
Ele está dizendo que Ele é o Alfa e o Ômega. São duas letras, são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Não é isso? Então ele diz que é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o fim. Aleluia. Ele é o primeiro e Ele é o fim. Aleluia. E Ele diz: esquecido venho. Aleluia. E nesta noite Ele está falando para mim e para você na sua palavra. Ele falou para a igreja. Aleluia. Ele está falando para nós, dizendo nesta noite: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, como a palavra de Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia, também o Senhor está atestando essa palavra para nós, dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios 15:58, ele confirma as mesmas palavras, dizendo para os irmãos que trabalham para o Senhor. Ele dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, o vosso trabalho, não é em vão no Senhor. Isso, mas ele diz: sede firme no Senhor. E como é que a gente pode ser firme no Senhor? Confiando na sua palavra. Aleluia. O salmista Davi, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. A palavra do Senhor é o alimento para a igreja. Aleluia. E nesta noite, Deus, o Senhor Jesus, tem falado para mim e para você, dizendo assim: guarda a minha palavra, porque cedo venho. Aleluia. Ele falou para você. Aleluia. Saia daqui nessa noite dizendo: Ele falou comigo, dizendo: aleluia, para eu guardar a sua palavra. Aleluia. Jesus falou comigo e com você. Aleluia. Ele falou comigo e com você nessa noite. E diga para você: Ele falou comigo dizendo: guarde a minha palavra, porque cedo eu venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, o Senhor falou com você e comigo nesta noite: guarde a palavra do Senhor para não perder a sua coroa. Que Deus abençoe.